Capítulo 46. 47. 48 e 49. A ameaça. Estou relaxada agora. Por favor. Faça isso. Opa! Só então sua agitação diminuiu. Mas apenas um pouquinho. Ainda era um pouco incômodo, mas era de fato um enorme progresso se comparado a toda aquela tremedeira de antes. Aqui vamos nós. Ok. Eu quero em formato de flor. Quando o instrumento tocou na parte de trás de seu ombro, uma sensação fria subiu por sua pele e chegou até seu cérebro. Ela ficou tão surpresa que seu corpo congelou naquele momento. Porém, para Saidin, isso foi bem bom. Ele logo usou a calma em seu movimento para desenhar no ombro branco como se fosse um papel de desenho. A cor escolhida era muito parecida com a de sua pele. Seria difícil identificar a imagem se não fosse bem de perto. E a cor se misturou tão bem que as pessoas seriam incapazes de descobrir se era ou não uma tatuagem. Contanto que não estivesse usando mana. Seria assim. Se usasse sua mana durante uma batalha ou outra coisa. A área tatuada ficaria iluminada de azul e acabaria bem visível. Era por isso que a forma da tatuagem tinha que ser considerada com bastante cuidado. Prontinho. Tendo seu nível de proficiência aumentado um pouco, a habilidade de artesanato do Goblin se provou bem excepcional. Mesmo com efeitos bem fracos. Já que estava em forma humana. O processo levou apenas 3 minutos para ser concluído. Já terminou? Mas a coisa é que agora vai começar a doer. As últimas palavras não saíram, ficando apenas em sua mente. Pouco antes de dizer qualquer coisa, Yu Sai-Yung deixou um gemido escapar. De imediato, ela se agachou segurando o peito. E por já saber que isso aconteceria, Saidin se moveu bem rápido para apoiá-la e deitou-a no sofá. Nos 10 minutos seguintes, como se fosse um filhotinho doente, ela só pôde sofrer com uma agonia silenciosa, incapaz de expressar qualquer reclamação. Somente quando a dor diminuiu de um nível agonizante para algo parecido a uma dor muscular, Yu Sai-Yung lhe lançou um olhar de ressentimento, cheio de lágrimas. Você disse que não ia doer. Por que mentiu para mim? Foi mal. Kim Saidin sorriu sem jeito e coçou a nuca. Mesmo assim, ela continuou brava. Seus lábios fazendo beicinho e seus olhos olhando para ele sem parar. Mas assim que sentiu a mudança em seu corpo, sua expressão mudou. Seus olhos apertados se abriram e seu queixo despencou. A pessoa afetada pela mudança poderia sentir melhor do que qualquer outra. Para não esquecer, a pedra de mana usada como ingrediente base também era de qualidade boa. Então, apesar de sua tatuagem mágica estar apenas no nível de habilidade D, já que os ingredientes usados foram muito bons, ela devia ser capaz de sentir os efeitos muito bem. Uau! A primeira coisa que escapou de sua boca, já aberta, foi uma pequena exclamação de surpresa. Então, o que achou? Ela não conseguiu formar uma resposta adequada para essa pergunta e continuou segurando os punhos por um longo tempo. Sai-Yung estava atualmente tentando descobrir se sua reserva de mana tinha aumentado. Não sabia se era um sonho ou não.
E, para aceitar isso como uma realidade, precisou de mais 5 minutos. Uau! Opa! O que é isso? Por fim. Só agora. E o Sai-Yung pôde, de fato, confirmar que sua mana tinha aumentado. Mas só depois de verificar sua própria janela de características. Esse foi apenas o começo da loucura. Kim Sae-jin nunca, jamais, testemunhou uma expressão de sentimentos tão violenta, tão intensa, saltando por todo lugar, com uma felicidade ilimitada. Ela de repente tentou se aproximar e agarrar seu colarinho, como se quisesse saber o que diabos tinha acontecido. Só assim. Depois de tudo, desmoronando e desmaiando enquanto sofria com os efeitos posteriores do aumento de mana. Sae-jin riu um pouco e, depois de pegar o telefone dela, ligou para o mordomo. Se fosse possível, ele a deixaria dormindo ali mesmo. Mas, bem, a situação não permitia tal coisa. O alquimista Goblin e o ferreiro Oak. Esses dois causaram uma aparentemente insignificante onda de choque na sociedade como um todo. Mas, na verdade, isso foi tremendo. Em primeiro lugar, o ferreiro Orc. Sua existência trouxe esperança para todos os cavaleiros por aí. O motivo disso foi sua promessa chocante de que produziria 2 armas por mês. Isso foi mantido para valer e 2 armas encontravam o caminho para as mãos de seus donos todo mês. No SNS. Em reportagens, artigos e nos próprios cavaleiros. Todos que viam os produtos com os próprios olhos ficavam surpresos com a qualidade. Eles poderiam passar por cima dos de qualidade alta sem problemas. A maioria dos artesãos e mestres conseguia produzir no máximo um item por ano. Então, era como se o ferreiro Orc estivesse batendo na cabeça de todos os cavaleiros que esperavam ver, no máximo, itens de qualidade intermediária superior. Já que existia esse compromisso de fornecer 2 armas mensais. E também havia o alquimista Goblin. Graças a ele, a seca de poções que afogava os cavaleiros e o mundo da alquimia na ansiedade chegou ao fim. Motivados pela chegada do Goblin, os alquimistas parados começaram a fornecer cada vez mais poções ao mercado. E foi assim que as missões de caça a monstros pararam de representar um risco tão grande aos cavaleiros. Infelizmente, essa perspectiva positiva se aplicava apenas às raças que viviam de modo pacífico. E a corrida estava frenética, desencadeada pelos 2 gênios inigualáveis. Os Nagas se afundaram nas profundezas do oceano enquanto a raça demoníaca está vivendo uma vida infernal, presa na fronteira entre os mundos. Sério, são, de fato, eventos lamentáveis. A base de operações dos vampiros ficava, curiosamente, bem ao lado da porta da civilização. De fato, eles ocupavam vários edifícios ao redor da cidade de Seul. Um deles era chamado de Grou-Leon, localizado nos arredores de Gambuk. Os vampiros não optaram por possuir este edifício por causa daquela história de ficar longe dos olhares, mas sim por ser de interesse comercial. Isso mesmo, para continuar vivendo neste mundo capitalista. Até mesmo os vampiros precisavam de empregos. E é assim que acabamos por ser a única raça que sobrou do nosso antigo mundo natal. Ó, irmãos, nós estamos. Pode calar a boca? O que vão fazer se o Lycan perceber a nossa presença?
Um outro ponto importante que separava os vampiros do resto do mundo, além do fato de que, claro, tinham que beber sangue, era sua estrita adesão a um sistema de castas. Um sistema hierárquico absoluto nas linhagens. Por acaso isso tinha alguma relação com a peculiaridade específica da raça dos vampiros? Para esses caras, talento não era uma coisa inútil que se conseguia por sorte, independentemente das linhagens herdadas. Não. A grandeza de uma pessoa era definida pelo sangue correndo em suas veias. Por isso, um garoto, no começo de sua adolescência, podia falar de modo rude com um homem velho que já tinha a cabeça cheia de cabelos brancos. Q1. HUU. Como eu disse antes, não precisa se preocupar tanto. De forma alguma. Estou preocupado e curioso também. Quero saber como diabos um Lycan sanguinário nos encontrou. Aquela primeira geração de Soulins brigaram com humanos e se tornaram ameaças insignificantes. Agora eles não podem nos detectar. Não é? Eles pensaram que, com o fim da primeira geração dos Soulins, não havia mais nenhuma raça que poderia detectá-los. E foi assim que incontáveis vampiros se misturaram com os humanos normais. Sem dúvidas, se tornariam a base sólida para a realização de um enorme esquema que estava sendo bolado. Mas esse processo só durou até que o mercenário Lycan aparecesse. Ele, que aparentemente havia aparecido igual a um asteroide, surgiu do nada. 5 vampiros já tinham perdido suas vidas para esse sujeito. E todos eram companheiros importantes para o grande esquema. Os anciãos, ameaçados pela existência deste Lycan, começaram a apressar o plano, que ainda não estava pronto. E a operação grosseira não poderia deixar para trás qualquer tipo de dano duradouro ao mundo dos homens. E, assim, os vampiros começaram a pensar que a razão para todos seus erros era por causa desse mercenário lendário, o Lycan. Isso, e ninguém, absolutamente ninguém sabe. Que sorte podre nós temos. Só queremos voltar ao nosso mundo natal. Mas os obstáculos continuam aparecendo. O mundo natal. O lugar em que viviam antes de irem para a Terra. Quando o fim de seu mundo se tornou iminente. Com um apocalipse, seus habitantes decidiram migrar para outro mundo. A Terra. Talvez os anões estivessem certos quando disseram que deveríamos morrer em casa, ao invés de procurarmos outro mundo. Não. Não estavam. Os anões morreram com nosso mundo. Mas é possível voltarmos a um mundo vivo. Por que diabos temos de voltar? Todo mundo por lá já morreu. Eu já te expliquei. Fu. No momento em que os vampiros vieram para a Terra, há 40 anos, passaram a pesquisar sobre fissuras. As lacunas que existem entre mundos ou dimensões. Quando uma fissura era aberta ao máximo, um único evento poderia ocorrer. Uma lenda claramente registrada nos anais do tomo antigo. A reversão do eixo-tempo. Os vampiros queriam entrar nas profundezas de uma fissura e retornar ao seu mundo natal. E, talvez, evitariam o advento do apocalipse. Será que vai funcionar? Se tudo der errado, não poderemos mais ficar aqui também. Sabe? Claro que vai funcionar. Nosso sábio Lorde Rutecan já disse. Você está duvidando de sua sabedoria milenar? Não é assim.
Estou perguntando por estar curioso. Mesmo tendo dúvidas. No final, vou seguir os comandos de nosso Lorde dos Anciões. Então não precisa se preocupar. O garoto respondeu com uma expressão indiferente. Esse é o modo certo de pensar. Como esperado de um puro sangue da nobreza. O velho deu um tapinha na cabeça do jovem, mostrando um sorriso satisfeito. Bem. Então, vamos começar com nosso plano. A fissura da água profunda. Vamos arrastá-la para o mundo. Sim. Tenho uma placa aqui comigo. Mas... O que é esse boneco? Ele é pequeno e fofinho. Tão adorável. Oh. Isso? Por favor. Mantenha-o em um local visível. Pode parecer pouco, mas com seu efeito especial. Se estiver perto de você vai ajudar a vender mais coisas. Kim Saidin deu uma placa com as palavras afiliada à associação. Um monstro para a casa de alquimia Yosion. Isso foi um pedido de Azeline. E ele também deu um boneco para ela. No topo disso havia algo que podia muito bem ser um bebê Leviatã. Um efeito especial? Isso aí. E não é fofo? É apenas um bonequinho. Mas não é bem atraente? É desse efeito especial que estou falando. Havia um atributo especial adicionado a esse boneco de olhos brilhantes. Ele se adequaria perfeitamente a uma loja. Saidin suspeitava que os lucros da Casa da Alquimia deveriam aumentar em pelo menos 3%. Tudo graças ao atributo. Claro. Ele já tinha colocado um desses tanto no balcão quanto no escritório do gerente da Forja do Urk. Ah, é um mascote. Né? O mascote da trilogia é um tigre. Certo. O nosso é muito mais fofo. E... Sim. Bem, é melhor ser bonitinho e fofo do que cruel e sanguinário. Não é? E se essa criatura lutar com um tigre com certeza vai ganhar. Mesmo com as mãos amarradas. Ele estava sendo sincero. Se ambos fossem tratados como criaturas reais e desenvolvidas. Então. Mesmo se fosse um grande tigre. Ou melhor. Um grande tigre dentes de sabre. Ainda iria voando para um abismo com um único golpe. Fútil. Não sei nem o que dizer sobre isso. Você está realmente se sentindo o máximo. Hein? Haha. Mas não estou brincando. Ah. Se você quiser mais algum é só falar. Vou enviar para você. Também seria bom ter um em sua casa. Obrigada. Então. Por favor. Mande mais um. Gostei do cheiro disso. Então quero um em casa. Ele respondeu que tinha entendido e desligou o telefone antes de voltar sua atenção para a televisão. Estava no meio da transmissão do duelo de cavaleiros. E, atualmente, era um confronto entre a Ordem de Cavaleiros Alvorada e Goryeo. Representando a Alvorada estava Yu Saiyung, enquanto uma cavaleira chamada Young Yuji estava representando a Goryeo. Pareciam ter algo tipo uma rivalidade. Ao menos era o que as legendas da tela mostravam. Mas, infelizmente, Saiyung vai ganhar fácil. A quantia de mana era incrivelmente importante para um cavaleiro, a ponto de você poder dizer que, junto com a força mágica, poderia ser chamada de fator crucial para decidir o vencedor ou perdedor. Comecem! O duelo começou. Mana se manifestou e envolveu o corpo de Yu Saiyung.
A câmera mostrou seu corpo infundido em mana azul, finalmente se concentrando em suas costas. E agora todos saberão. Nas costas dela, justo em seu ombro direito, uma única e bela flor podia ser vista florescendo em uma cor azul. Chamar isso de completamente belo fazia sentido. As câmeras aparentemente não queriam focar em nada mais. Uau! O que é esse padrão em flor? Porque dá para ver mesmo através da armadura. É por sua armadura do tipo roupa ser fina demais. Isso é irritantemente bonito. Veja como a câmera está focando apenas nas costas dela. O duelo de cavaleiros era tão popular que era exibido ao vivo tanto na televisão quanto na internet. Saidin estava mais inclinado a ver pela internet, já que poderia ver todas as reações em tempo real. Neste momento, o público estava prestando muito mais atenção ao padrão azul em forma de flor acima de sua armadura fina, mais forte, ao invés da própria batalha. Tum! A primeira a fazer seu movimento foi Young Yuji, da Ordem de Cavaleiros Goryeo. Ela chutou o chão com força e correu na direção de Yu Sai-Young, com uma velocidade tão rápida quanto de um raio. Chegou ao local onde a oponente estava de pé e usou sua espada para cortar com força total. E a espada desenhou uma linha oblíqua e reta, direto contra o coração do alvo. Clang! Um ruído ensurdecedor ressoou pelo ar. E diante das lâminas entrando em contato uma com a outra, um monte de fagulhas explodiu. A partir deste único encontro, Young Yuji, que foi a primeira a atacar, entendeu a diferença existente entre as duas. Primeiro, a diferença entre as armas. Segundo, a diferença de mana. Yuji só podia cerrar os dentes com força. A diferença na qualidade de seus equipamentos poderia, de alguma forma, ser explicada. Afinal, aquela garota estava segurando uma arma invejada por todos os cavaleiros presentes, a maior obra que o ferreiro Oak tinha apresentado até o momento. Mas, agora, também tinha aparecido outra grande diferença. Por quê? Ela não conseguia entender o motivo para sua mana estar perdendo para Yu Sai-Young. Há uma semana não existia qualquer diferença entre as duas. Então, como? E como isso foi feito? Como essa garota pôde conseguir um crescimento tão explosivo durante tão pouco tempo? Young Yuji teve que dar um passo para trás. Ela odiava admitir, mas não havia nenhuma esperança de sucesso em um ataque frontal. Seria necessário procurar por uma abertura. E foi então. A aura de Yu Sai-Young sofreu uma mudança repentina. Mana acabou se agrupando ao redor da borda de sua lâmina, soltando uma luz azul fria e fazendo que seu corpo ligeiramente curvado para frente explodisse como uma mola pressionada. Young Yuji ergueu a espada para resistir ao ataque terrível. Mas o golpe de espada ultra rápido foi o bastante para cortar sua armadura como se fosse tofu. O duelo terminou tão rápido que poderia ser chamado até de chato. Até o juiz estava sem palavras e, por toda a arena, o silêncio reinou. 2 golpes. Não. Se alguém levasse em consideração que o primeiro tinha sido só para avaliar o adversário, então o duelo tinha terminado com um único ataque. Esse resultado esmagador era impensável, já que se tratava de um duelo entre cavaleiras de mesmo nível. Mas quem era Young Yuji? Apesar de ser 2 anos mais velha, não era uma cavaleira de destaque. Como poderia se comparar a Yu Sai-Young em termos de talento ou aparências?
E tomando em conta a relação entre Agorio e Alvorada, a mídia resolveu chamá-las de rivais. E, mais importante, uma fenda tão grande quando esse não tinha aparecido em nenhum outro duelo ainda. Vencedora. Yu Sai-young. Lembrando mais uma vez de seu papel, o juiz gritou o resultado. Como pode ser possível? Com uma expressão ainda vazia, Young Eugee acabou murmurando atordoada. A parede. O limite que uma pessoa tinha que superar para chegar ainda mais além. Um oponente que às vezes parecia ser insuperável, os cavaleiros chamavam isso de parede. E Eugee sentiu a presença disso agora. Em apenas uma semana, sua oponente mudou de maneira chocante. Espera aí, Young Eugee virou os olhos enlouquecidos para a direção de Yu Sai-young. Mas Sai-young já tinha virado as costas, parecendo totalmente desinteressada. E estava a caminho em direção à saída dos vencedores, como se sequer quisesse dar uma segunda olhada na oponente derrotada. Não parou sequer para um aperto de mãos. Essa puta, ao ver esse completo desrespeito. Young Eugee cerrou os dois punhos com força e rangeu os dentes. Yu Sai-young, por sua vez, teve que lidar com o microfone que um repórter enfiou na frente da sua cara assim que chegou à saída. Supostamente era uma entrevista com a vencedora. Ela realmente não gostava de fazer isso. Mas, ainda assim, sabia o bastante para não recusar algo assim durante uma transmissão ao vivo. Qual é a verdadeira identidade dessa tatuagem em suas costas? O mundo inteiro está morrendo de vontade de saber. O repórter fez uma saudação rápida e simples. Também felicitou-e. Em seguida, abordou o assunto da tatuagem. Desde que Sai-young já sabia que isso se tornaria visível enquanto usasse mana. Poderia continuar com a entrevista de modo indiferente. Vou revelar a verdade mais em breve. Não é algo que posso decidir compartilhar por mim mesma. Sinto muito. E... Oh. Sim. Certo. Diante da resposta digna de Yu Sai-young, o repórter também optou por não continuar enchendo o saco e mudou de assunto. Tudo foi respondido de acordo com a norma padrão da Ordem de Cavaleiros Alvorada. Depois do duelo ter terminado, considerando a posição de Kim Sai-jin, Yu Sai-young fez o melhor possível para desviar de assunto sempre que perguntavam sobre sua tatuagem. No entanto, o mundo era grande demais para não ter especialistas exigentes. O público adivinhou que a tatuagem que estava causando essa situação inexplicável era algum tipo de magia. E isso levou alguns magos a apresentarem suas teorias. Magos eram o tipo de pessoa que tinham uma obsessão compulsiva por conhecimento. Isso chegava a beirar a insanidade. E, com uma investigação incrivelmente diligente e fervorosa, a verdade por trás da tatuagem foi descoberta após um dia. O primeiro a dar uma notícia foi o Lorde da Torre de Magos da província de Gangwon. Um mago de rank A, Yuno-han, que convocou uma conferência de imprensa. A mana dentro desta tatuagem é um dispositivo inovador, capaz de aumentar a reserva geral de mana. No entanto, o método para se fazer isso continua um mistério. Para fazer essa tatuagem, itens com mana imbuída, tipo pedras de mana, precisam, primeiro, serem liquefeitos. Mas esse processo requer um calor muito intenso. Porém, esse calor pode dispersar a mana. Então os efeitos podem se tornar insignificantes.
Em outras palavras, você está dizendo que, contanto que alguém tenha os ingredientes necessários, tatuagens semelhantes à de Yu Sai-Yung podem ser recriadas. Não. Isso é um equívoco. Não haverá nenhum efeito apenas por ter a mana liquefeita. Não. E ainda existem muitos efeitos colaterais. A razão para isso é a impossibilidade de conter mana liquefeita dentro de um corpo com apenas uma tatuagem. E quando o conteúdo da conferência de imprensa se espalhou por entre a população de cavaleiros e magos, surgiu um motim. Era compreensível. De certo modo. Já que a mana era uma fonte de poder importante, que também era extremamente difícil de se elevar. Então, encorajados pela curiosidade do público e da mídia, exigiram a verdade da Corporação Alvorada, da Ordem de Cavaleiros Alvorada e, mais especificamente, da própria Yu Sai-Yung. No entanto, os três em questão permaneceram em silêncio sobre o assunto. Furiosos, cavaleiros e magos começaram a jogar pedras na direção deles. Devo mesmo contar tudo. E é por isso que Saidin disse que sua peculiaridade era responsável por todo o tumulto. Ele decidiu enganar geral falando que só poderia fazer isso uma vez por mês. Saidin imaginou que, embora fossem aparecer alguns sujeitos grudentos e chatos, se tornaria um grande inconveniente. Mas ainda deveriam haver benefícios para si mesmo após falar a verdade. Ok. Entendido. Ah. E a propósito, Saidin opa. Fui em frente e decidi te compensar por esta tatuagem. Você não vai achar ruim. Certo. Uma compensação. Uma compensação da Alvorada. Ele não tinha motivos para recusar isso. E se um boato de que tinha feito uma tatuagem de graça se espalhasse? Então, sem dúvidas, as pessoas começariam a persegui-lo como loucas. Está bem. Inclusive fico feliz. Então, o que é? Oh. Isso. Bem, você ainda não alugou um escritório para a associação. Certo. Há um prédio nosso na província de Gangwon. Então vou te dar isso. É claro que os impostos sobre doações, assim como outros impostos que possam vir a aparecer, serão pagos pela Alvorada. Saidin ficou completamente sem palavras. Um fodendo prédio. Ele quase se perguntou em voz alta se não era aquele que tinha visto antes. Uma compensação por uma tatuagem acabou por ser um prédio inteiro, podia parecer meio extravagante. Mas isso só indicava o quanto Yu Sai-Yung valorizava a mana. Oh. Obrigado. Fico muito grato, mas isso não é demais. Não. Não. Você sabe que ainda é pouco. E do outro lado da linha. Yu Sai-Yung engoliu suas próximas palavras. Com certeza havia alguma razão egoísta por trás disso. Se ela entregasse um prédio inteiro como pagamento por aquela tatuagem, então isso determinaria a precedência do preço deste trabalho. Se fosse assim, então os cavaleiros mais comuns sequer se atreveriam a fazer um pedido para algo do tipo. Ela estava mirando justo nisso. Nada não. Não se preocupe. Isso é tudo, muito obrigada Opa. Sério. Desde que te conheci, não foi o destino que fez com que me ajudasse. Vou desligar. E? Por quê? Por quê?
Como ele não tinha o passatempo de ficar escutando agradecimentos que poderiam constranger, devido a uma voz tão angelical, resolveu encerrar a ligação. Ok. Vamos lá. E então, voltou para o trabalho que estava fazendo. Em suas mãos estava um bonequinho de pano. Era aquilo que acabou sendo o mascote de sua associação. O pequeno Atani. A origem do nome era bem óbvia. Caso fosse levado em conta, era da palavra Leviatã. Claro. Qualquer que fosse o caso. A razão pela qual estava brincando com esse boneco era por ter conseguido uma certa inspiração depois de testemunhar a popularidade incrível do boneco colocado na casa da alquimia Yosion. Ele queria transformar isso em um artefato. Os únicos atributos que dava aos bonecos Atani eram o de chamar a atenção das pessoas e deixar um perfume agradável no local. Só isso. Mesmo com tão pouco, dava para tratar os bonecos como uma mercadoria. Mas o problema era que não se tratava de algo que poderia passar por uma produção massiva. E se quisesse vender o boneco dependendo dos atributos contidos, teria de fazer cada um deles como sendo um item de luxo realmente caro e de edição limitada. Essa ordem de pensamentos acabou fazendo que decidisse por artefatos. Acessórios como colares, anéis e pulseiras com efeitos mágicos imbuídos. Os chamados itens mágicos. Produtos realmente caros, com pouca disponibilidade no mercado, graças aos poderes e efeitos mágicos únicos. Mas era difícil imitar os efeitos mágicos desses itens ao confiar apenas nos atributos. Além disso, como o boneco Atani tinha que beneficiar o proprietário, e não o portador, a dificuldade de criação era além de ridícula. A resposta que Saidin encontrou foi a de usar tatuagens mágicas e a técnica do orc metalúrgico ao mesmo tempo. Este método era possível somente por o nível de proficiência da habilidade para fazer tatuagens mágicas ter aumentado. Seria possível inscrever elas em materiais e seres vivos. A primeira coisa a ser feita é: ele começou a inscrever uma tatuagem na parte de trás do boneco, usando uma tinta branca, para se certificar de que não acabaria manchando nada. Os ingredientes básicos usados foram um cristal de mana e uma poção de recuperação de grau intermediário. Os efeitos dessas duas coisas combinadas seriam recuperação de mana e energia. Pronto. A partir de então, o boneco Atani seria capaz de recuperar mana e energia. Mas como isso não tinha nenhuma mana ou energia? Se parasse aí, então todos seus esforços seriam inúteis. Saidin precisava dar mais um passo e usar a técnica do orc metalúrgico. Ele mudou para a forma de orc, enquanto segurava o boneco em suas mãos. Ativou a técnica de metalurgia. O atributo adicional que iria ser colocado em cima da tatuagem mágica era espalhar para a área circundante. O boneco Atani ficou tingido por uma luz azul antes de voltar ao normal, mudando de volta para a forma humana. Saidin logo acessou sua janela de informações. Eu consegui. Estava pronto. O valor desse tipo de mercadoria seria incrível, mas só após seus efeitos serem comprovados. Sua capacidade de recuperação de mana lembrava muito as famosas fontes de mana, e para construir uma delas, uma soma astronômica seria necessária. Claro, ele não estava alegando que seu boneco funcionaria tão bem quanto uma delas. Pelo menos deveria consultar alguém. Agora que o produto estava pronto, o trabalho restante era apenas o de verificar os efeitos e registrá-los com patentes. Então,
Saidin chamou alguém que poderia cuidar de tudo. E na manhã seguinte, acordando longe de qualquer caos e ainda submerso na terra dos sonhos, Saidin abriu a porta da frente de sua casa. Ao mesmo tempo, inúmeros olhos de cavaleiros e magos se direcionaram a ele. Como Saidin ficou lá, totalmente atordoado, começaram a mover as bocas sem parar. Bem, ele conseguiu, pela primeira vez, descobrir como as vozes humanas podem ser altas. Em todos os 23 anos de sua vida, Qin Saidin nunca tinha visto tantos cavaleiros e magos reunidos em um só lugar. Tenho uma pergunta a fazer. Como sua peculiaridade se manifesta, rei? Pare de empurrar. A compensação pela tatuagem de Yu Sai Yung foi o edifício Ruten, na província de Gangwon. Não é? Esse lugar, onde cavaleiros, magos e até mesmo repórteres estavam misturados. Era uma cena de puro caos. Porra! Alguns magos usaram até feitiços de levitação e começaram a gritar enquanto suspensos no ar. Enquanto Saidin admirava todo esse caos, atordoado, a multidão se empurrava sem parar até que ficasse bem diante de sua porta. Se ele não fizesse algo logo, todos poderiam acabar invadindo sua casa. Então a única coisa que surgiu na mente foi fechar a porta. Que porra! Saidin murmurou distraído enquanto o som daquele monte de gente batendo na porta fechada chegava a seus ouvidos. Isso foi um pouco inesperado. Ele definitivamente disse que só poderia fazer uma tatuagem por mês. E o preço pela tatuagem de Sai-Yung também foi um prédio inteiro. Então realmente não imaginava que essas pessoas apareceriam assim. Voou. Na mesma hora, seu celular começou a vibrar. Alô? Ah. Olá, Sr. Saidin. Aqui é Park Yun-ho. Park Yun-ho era o mordomo, assim como o secretário-chefe e CEO da Alvorada. Ele estava lá quando Yu Sai-Yung o conheceu e agiu de forma rude, quando encontraram um troll. Foi esse cara quem saiu correndo para chamar cavaleiros visando evitar um desastre. Alô? O que posso fazer por você? Bem, primeiro, gostaria de expressar um pedido de desculpas pelo grande inconveniente causado por Nossa Senhorita. Tá bom. Eu recebi algo bom em troca. Sabe? Saidin ficou tenso naquele momento. Esse cara estava ligando para falar que tinha mudado de ideia. Ufa! Isso é um alívio. Mas, suponho que esteja com alguns problemas aí enquanto conversamos. Por sorte, Park Yun não tinha mencionado nada a respeito do prédio. Está um pouco caótico. Quando irão embora? Saidin esperava que a Alvorada fizesse algo como antes e colocasse todos para correr. Mas a resposta de um atraiu suas expectativas. Não sabemos também. Não estamos em uma situação muito diferente agora mesmo. Todas as ordens de cavaleiros, excluindo a Alvorada, chegaram a um acordo. Então, infelizmente, não podemos fazer muito para te ajudar agora. Sério. Sinto muito. Como esperado. Sequer Alvorado poderia suportar o anseio público somado com a vontade política. Nesse caso, por favor, tente ser paciente até que encontremos uma solução. E Nossa Senhorita estará fora de área por alguns dias.
Já que está sendo repreendida pelo presidente e pelo mestre da ordem agora mesmo. Ah. Sério? Sim. Neste exato momento ela sendo disciplinada com uma bengala no quarto ao lado. Ah, Bem. Não é culpa dela. Sabe? Não há muito que se possa fazer. Já que ambos os guardiões dela estão chateados por causa da tatuagem que foi feita sem que pedisse uma autorização. Então é assim, respondendo desse modo. Sae-Jin desejou boa sorte para Yu Sai-Young. A situação permaneceu a mesma pelas 2 tardes seguintes. Era como se os repórteres tivessem montado um acampamento militar no jardim de sua casa, sem demonstrar qualquer sinal de dispersão. E, de alguma forma, descobriram seu número de telefone. Mensagens de texto e telefonemas chegavam o tempo todo. Isso era, sem dúvidas, sua culpa. Por subestimar os desejos dos cavaleiros e magos que queriam ficar mais fortes. Então, Sae-Jin teria que tomar uma decisão. E foi isso que fez. Se isso continuasse e 1 ou 2 sujeitos invadissem sua casa, então um desastre sem precedentes poderia acontecer. Bem, afinal, só dava para ficar como humano por um certo tempo. De pé atrás da porta. Sae-Jin tentou limpar a garganta antes de começar a curta e improvisada conferência de imprensa que tinha aceitado realizar. Ele respirou 3 vezes e depois soltou umas tosses falsas 2 vezes. Com isso, resolveu abrir a porta. Ele saiu. Assim que a porta foi aberta, alguém gritou e isso criou um caos. Como se fosse um tsunami humano correndo em sua direção. Antes que pudessem causar qualquer estrago, Sae-Jin gritou em voz alta. 3 perguntas. Vou responder 3 perguntas e nada mais. Perguntem o que mais quiserem saber. No entanto, ele não conseguiu entender nenhuma pergunta, já que tinha gente demais e as vozes se confundiam. Franzindo as sobrancelhas, Sae-Jin levantou as mãos fazendo um gesto para acalmar a multidão. Claro. Isso não serviu para nada. Fale mais sobre as tatuagens. O governo. Como o Sr. Sae-Jin está planei. Ordens de cavaleiros estão. Torres de magos. Não importa o que. As vozes que chegavam aos seus ouvidos não faziam muito sentido. Então, Sae-Jin teve que soltar outro grito. Esperem 1 minuto aí. Que porra? Ele decidiu que. Então, ao invés de esperar por perguntas, diria algumas poucas coisas. Sei que todos têm muitas perguntas sobre minhas tatuagens. Sae-Jin gritou, torcendo para que a multidão tomasse jeito. Certo. Então, agora eu vou falar. Só então o caos pareceu parar um pouquinho. Sae-Jin respirou fundo. Depois falou exatamente sobre o que todos queriam escutar. Em primeiro lugar, só posso fazer uma tatuagem por mês. E isso é uma estimativa otimista. Minha peculiaridade exige que eu gaste uma quantia imensa de energia. Por isso, mesmo com essa regra de 1 por mês, ainda acabo sobrecarregado. É por isso que a senhorita Yu Sai-Young pagou tanto. Então, estou dizendo agora. Não faz sentido me darem tanta atenção. Assim que terminou de falar, os flash de câmeras começaram a chover. E havia algumas indicações de que o caos estava para brotar mais uma vez.
a fim de suprimir isso antes de começar. Saidin logo continuou com suas palavras. E agora, vou aceitar apenas uma pergunta de apenas uma pessoa. Ah. Ali. Você, cavalheiro. Ele apontou para um homem bem bonito. A pessoa. Que talvez fosse um elfo. Parecia ter ficado um pouco receosa por ter sido escolhida. Mas se recuperou logo e lançou uma pergunta. O que você está dizendo é que, para conseguir uma tatuagem, precisa de dinheiro. Certo? E? Ah, não. Não é assim. Claro. A compensação apropriada deve ser levada em conta. Mas isso significa que os membros de sua associação, o monstro, receberão prioridade. E? Ah, sim. Claro. Ao invés de estranhos, os membros da associação terão preferência. Ele acabou respondendo mais algumas perguntas pelos próximos 10 minutos. Saidin trabalhou muito para garantir que não haveria qualquer deslize verbal. Agora, por favor, me deixe em paz. Esta é uma área residencial. A presença de vocês não é inconveniente só para mim, como para toda a vizinhança. Finalmente, ele gritou o mais alto possível, pedindo para que fossem embora. No entanto, não esperava por nenhum milagre. Seus pensamentos eram de que, agora, que tinha conseguido respirar um pouco, uma ou duas pessoas poderiam resolver ir embora durante a noite. E, como esperado, os magos e cavaleiros sequer se moveram. Mas, ao mesmo tempo, os repórteres começaram a se preparar para ir embora. Para onde vocês vão? Aqueles que não eram repórteres começaram a ficar preocupados com isso. Até mesmo Saidin acabou inclinando a cabeça. Ele disse para irmos embora. E também já conseguimos o que queríamos. Oi. Desde quando vocês escutam o que os outros dizem? Enquanto esse tipo de conversa surgia, Saidin entendeu o motivo para esse evento estranho enquanto uma janela de alerta aparecia em sua visão. 2 dias depois, Qin Saidin foi para a área de monstros após o que pareceu ser uma eternidade. No entanto, ele não foi sozinho, foi com um parceiro de caça. E, por incrível que pareça, não era o parceiro de sempre. Ou seja, Yu Sai-Ung. Essa pessoa era meio estranha. Alguém que carregava uma espada pesada na cintura. Zhou Jiuque. Um cavaleiro de nível intermediário. Ele era o parceiro de caça do dia. Isso é incrível. É tão satisfatório poder caçar com você. Haha. Agora posso entender a razão desse seu título. O talento divino. Na vida, às vezes, encontramos certos tipos de pessoas que gostaríamos de ter tratado melhor conforme a conhecemos. Normalmente, essas pessoas transbordam de personalidades simples, honestas e boas. Claro, havia aqueles bastardos que tentavam diminuir esses tipos e tiravam proveitos de tais pessoas. Mas Qin Saidin não era um desses arrombados. Era por isso que gostou tanto de Zhou Jiuque. Hahaha. Você é muito gentil. Q1. Mas, embora Zhou Jiuque fosse um bom rapaz, o constrangimento que ficava pairando entre os dois acabava com tudo. Afinal,
Só tinham se encontrado por uma vez antes. Ah! Senhor Saidin. Também escutei algo sobre sua peculiaridade e essas tatuagens especiais. Oh! Por favor. Fique tranquilo. Não estou pedindo nada. É só que, dentro de minha ordem, assim como de qualquer outra, a história está criando uma certa histeria. Alhahaha, certo. É por isso que vim disfarçado. Né? De repente fiquei famoso. Sabe? Saidin brincou enquanto apontava para o chapéu que usava e para a máscara que cobria seu rosto. Isso era necessário, já que muitos eventos inconvenientes aconteceram nos últimos dias. Recentemente, ele teve que ficar preso em casa, incapaz de sair sem ser atormentado por todos os lados. Inclusive teve que trocar de telefone. Sério. Algumas cavaleiras até ligaram durante a noite, dizendo que fariam qualquer coisa que quisesse, desde que as ajudasse apenas uma vez. Era esse o nível de loucura que os magos e cavaleiros eram capazes de alcançar ao se tratar de mana. Porra! Até mesmo a Zeline mostrou algum interesse nas tatuagens e fez perguntas sobre isso. Haha, você deve estar certo. A propósito, sua peculiaridade é apenas sobre tatuagens. Não. Essa é apenas uma das formas de se usar ela. Na verdade, minha peculiaridade é relacionada à minha constituição física. Ah, entendo. E depois, silêncio. O rosto de Zhou Jiuque demonstrava que ele ainda tinha mais perguntas. Mas o homem interrompeu a conversa, já que não queria deixar Saidin desconfortável. Tendo percebido isso, Saidin admirou a personalidade desse cara mais uma vez. E, assim, algum tempo passou após terem caçado dois monstros. Opa! Uma cavaleira descobriu quem ele era e pulou para perto. Milímetro. Eugi. É você. O que está fazendo em uma área de caça de grau intermediário? Zhou Jiuque perguntou enquanto estendia a mão. A cavaleira sorriu e apertou sua mão, sacudindo-a. Então, ela deu uma olhada na pessoa que estava ao seu lado. E esta pessoa. Ele é um amigo de caça. É um caçador de nível intermediário superior. Oh. Então é isso. Olá. Meu nome é Yung Euji. Cavaleira de nível intermediário inferior. Enquanto conversavam cheios de sorrisos, ela também estendeu a mão para Saidin. Olá. Muito prazer. Yung Euji, claro que ele sabia quem era ela. Era a adversária de Yu Sai-Yung, a que foi derrotada durante o duelo de cavaleiros. Ela deu uma olhada mais de perto no rosto de Saidin. Depois, inclinou a cabeça um pouco, parecendo meio intrigada. É Euji. Por que está sozinha? Onde estão seus parceiros de equipe? Vendo isso, Zhou Jiun tentou chamar a atenção para outra coisa. Ah! Isso! Eu estava saindo agora. Vim aqui só por capricho. Sabe? A coisa é que existe um boato. Está em todas as salas de chat e no SNS. Que boato? Dizem que o Sr. Qin Saidin vem caçar aqui. Pensei que talvez fosse verdade. Sou tão idiota. Yung Euji abaixou a cabeça com uma expressão triste. Normalmente,
Seria cortesia oferecer alguma palavra de consolo ou coisa do tipo. Mas, no momento, os dois homens só puderam se olhar com os rostos tomados pelo pânico. Então. Para que está procurando ele? É que também quero o meu melhor. Sabe? Bem. E descobri que meus maiores esforços não são o bastante. Milímetro. Opa também sabe. Não é? Fui derrotada tão fácil. Mas não posso aceitar. Entende? Essa garota se aproveitou das conexões que sua família possui enquanto ela ficava resmungando. Saidin examinou a atmosfera do local ao redor. Comparado a uma hora antes, definitivamente dava para sentir que havia muito mais atividade humana. Aliás, enquanto isso, Young Eugene apertou os olhos e fitou Saidin mais uma vez. O rosto dele, e o cheiro. Kyun. De repente, ela começou a cheirar o ar. Saidin acabou recuando um pouquinho. Se ela já tinha percebido tanto, então rumores poderiam acabar se espalhando. Com licença. Pode remover sua máscara. Por favor. Sem chances. Não. Eu insisto. Deixa eu dar só uma olhadinha, como se estivesse sendo manhosa. Deu um enorme passo em direção de Saidin. Eugene. Por que não vamos embora? Esta área de caça é demais para você. Bem no momento certo. Zhou Jiuque entrou na frente de Young Eugene e enviou um sinal com o olhar para Saidin. Eu sei. Mas. Opa. Pode se afastar rapidinho. Não vai colar. Você vai vir comigo para um campo de grau intermediário inferior. Certo. Então pode se afastar agora. Hey. Peraí. O quê? Opa. O que foi? Quando os dois começaram o tumulto, os outros cavaleiros ouviram as coisas e resolveram se aproximar para entender o que estava acontecendo. Agarre. O que é isso? Young Eugene usou o método de distração mais simples que existia. O que? O que? Então. Zhou Jiuque entrou nessa igual um idiota. Mova-se! No momento em que Eugene finalmente empurrou Jiuque para o lado, Saidin já tinha desaparecido. Rangendo os dentes e pisando com força e raiva. Ela ficou de frente para o cavaleiro e o confrontou. Era ele. Não era. Seu par de olhos ardia com a pergunta. Do que está falando? Além disso, o que acha que está fazendo? É só um boato. Mas isso fez com que você viesse aqui sozinha. Desde que eu não seja emboscado está tudo bem. Mas, deixando isso de lado. Por quê? Disseram que havia mais uma pessoa com Kim Saidin. Era você, opa. Que porra essa guria tá falando? Embora houvesse muito suor frio escorrendo, Zhou Jiuque ainda fingiu com toda a sua força. E, mais tarde, no mesmo dia, depois de voltar para casa, Saidin decidiu não sair durante toda a próxima semana. Depois de sentir que estava sufocando ao ficar confinado em casa, Saidin decidiu procurar por qualquer informação disponível sobre o Leviatã. Seu raciocínio era de que a forma evoluída final de sua forma de monstro marinho fracote seria, com certeza,
o Leviatã. E pensou que deveria haver alguma semelhança no modo de funcionamento das habilidades de sua nova forma e da criatura lendária. Claro. Não fazia ideia de como aquela coisinha fofa e indefesa poderia evoluir para algo aterrorizante. Mas, bem, tanto faz. Bom, não fazia diferença. Saidin mergulhou no grande mundo da web. Como esperado, a internet era o centro de toda a coleta de informações. E ele encontrou alguma coisa aqui e ali sobre Leviatãs. Porém, talvez por um Leviatã ser uma criatura que seria evitada a qualquer custo e não seria encarado de frente. Não parecia haver muitas coisas de primeira mão espalhadas por aí. A maioria das coisas que encontrou na rede eram recapitulações sobre lendas antigas. Ou histórias semelhantes a mitos que corriam pelas nuvens. Seria fácil confundir um Leviatã com uma criatura gentil, que passaria metade do dia dormindo. Contudo, como sua natureza era viciosa, com certeza atacaria quaisquer formas de vida que invadissem seu território. Um ponto misterioso a se considerar era que, embora ele vivesse na água, poderia disparar um tipo de magma incrivelmente quente pela boca, enquanto analisava essa informação por mais de uma hora. Saidin, por fim, encontrou as informações sobre as habilidades mais conhecidas do monstro. A origem da mana é a natureza. E tudo que é natural vem da água. E é por isso que ver um Leviatã manejando a mana encontrada na atmosfera com liberdade não é realmente estranho. O Leviatã pode compreender a mana existente na matéria sólida e líquida que entra em contato com seu corpo por instinto. E também pode, com enorme potencial, replicar isso. Era como se uma lâmpada tivesse acendido em sua cabeça. Essa podia ser uma maneira incomum de usar a habilidade governante da água. Ele logo se levantou e correu para o banheiro. Saidin encheu a banheira com água e mudou para sua forma de bebê Leviatã. E, então, tentou dividir a pequena quantia de mana já presente na água da banheira. E eis que, enquanto fazia isso, o nível de proficiência que parecia estar preso eternamente em F, começou a melhorar aos poucos. E também foi possível testemunhar a cena mística de mana sendo quase que separada da água. No entanto, o problema estava na sua força mental. Ugh! Quando repetiu a mesma coisa por cerca de 20 minutos, sua cabeça começou a girar e toda a força deixou seu corpo de uma só vez. Este era o suposto estado grog, alcançado depois de esgotar todo o seu reservatório de mana. Como era sua primeira vez experimentando esse estado, os efeitos colaterais se provaram bem severos. E, nos 10 minutos seguintes, uma pequena foca bebê com um chifre na cabeça flutuou pela superfície da água da banheira, incapaz de mover sequer um dedo. No dia seguinte, Kim Saidin foi para a área de monstros mais uma vez. Porém, não estava em sua forma humana agora. Fazia muito tempo desde que tinha feito isso. Ele usou sua forma de lobo escuro quadrúpede e pulou a cerca de arame. Já faz um tempo. A primeira coisa que fez foi procurar uma caverna escondida na encosta de uma montanha, localizada nos limites da camada mais baixa da área de caça. Videiras, musgo e vegetação cobriam toda a entrada do lugar, tornando difícil dizer se havia uma caverna no local ou não. De fato, era o ponto que serviu fielmente como a base de Saidin por um tempo. Ele com certeza morou nesse lugar por bastante tempo.
mesmo sem poder esperar pelo dia em que abandonaria o local para sempre. Agora que estava de volta depois de certo tempo, seu coração disparou enquanto era atingido pelas cores das memórias. 1. O lobo escuro tinha se transformado para a forma humana antes de entrar na caverna. Assim que ele entrou, um objeto estranho apareceu sobre a cama de pedra, que tinha sido feita com todo cuidado. Havia uma caixa quadrada que estava embrulhada como se fosse um presente de aniversário. Saidin se aproximou disso enquanto mantinha a guarda. Ah! Será? Então, de repente, se lembrou da promessa que Qin e o Rin fez enquanto se separavam. De quando tratou dela enquanto na forma de Goblin. Com certeza voltarei com um bom presente. Essa era uma lembrança bem agradável. Era muito provável que essa caixa continha o presente de Qin e o Rin. Ela ainda não tinha esquecido das memórias daquele dia. Pelo menos não ainda. Ele esperou pacientemente pelo seu retorno enquanto morou na caverna. Mas, talvez, ela estivesse muito ocupada com o trabalho para fazer uma visita ou coisa do tipo. Ou, talvez, pudesse ter se perdido enquanto tentava encontrar o caminho certo. Conhecendo a verdadeira personalidade de Urim, isso parecia bastante provável. Devo abrir? Ele abriu a tampa da caixa com bastante cuidado enquanto sorria com gentileza. Dentro da caixa havia um pedaço de papel e um bracelete. Dava para ver a profundidade da bondade de Qin e o Rin ao analisar este artigo. Ela escreveu uma carta na parte da frente de um papel e fez ilustrações na parte de trás, já que achava que o Goblin não sabia coreano muito bem. E o bracelete era um item de qualidade alta. Saidin murmurou consigo mesmo. Por que era de qualidade alta? Por que ela compraria algo tão caro? Agora que ele pensou no passado, lembrou que Qin e o Rin disse ter ficado sem dinheiro por ter comprado algo especial. Por que ela daria algo tão valioso para um monstro? Sendo que nem sabe se isso está vivo ou não. É claro que, comparado com o preço de ter sua vida salva, ainda era barato. Mas, de qualquer maneira, ela era mesmo um anjo. Não? Ele olhou para o lindo e colorido bracelete sem falar nada por um tempo. Saidin guardou o bracelete usando o espiritualismo e, depois, saiu da caverna em direção da área de caça. A razão para ir até lá, ao invés da área de grau intermediário de sempre, era desenvolver sua nova forma de monstro. Bem, tendo em vista que o Atani era uma criatura marinha, ele deveria ir para o Mar do Leste. Mas, nenhuma demarcação clara de monstros e seus níveis existia por lá. Havia apenas duas rotas marítimas no oceano. A mais segura era administrada pelo país e pelas ordens de cavaleiros. E a outra não. Quanto ao resto dos oceanos, era difícil estimar que tipo de monstro apareceria ali. Ugh! Ugh! No momento, Saidin mudou para a forma de monstro marinho fracote e estava ocupado arrastando a barriga pelo chão, indo para algum lugar. Ele já estava meio familiarizado com os métodos de ataque dessa forma. O mais básico era tirar jatos de água de sua boca e, uma vez que isso entrasse em contato com a pele do inimigo, faria o líquido ferver como se estivesse em fogo. Na forma humana, ele só podia controlar a temperatura se estivesse em contato direto com o líquido. Mas, como Atani
Todo tipo de umidade humana que estivesse em um raio de 50 metros poderia ser controlado do modo que entendesse. Mas Saidin achou que ainda faltava algo. Então investigou mais sobre as informações online disponíveis sobre o Leviatã e descobriu que havia mais. Algo muito mais fantástico. Mana é a própria natureza. Esse era o método que ele tinha começado a entender depois de uma prática constante. E isso era uma inspiração sobre como um Leviatã, habitante do mar, poderia cuspir chamas ou até mesmo veneno. Algo que não tinha nada a ver com água. Os magos sempre resmungavam algo sobre isto. Mana pode ser qualquer coisa. E, como prova, sempre usavam magia como exemplo. Criando algo do nada. Isso era, de fato, como criar milagres. Entretanto, na verdade, não era que estivessem criando algo do nada, já que existia um ingrediente: a mana. Uma vez que alguém mudasse e reconstruísse as características da mana, isso criaria o fenômeno conhecido como magia. E era aí que a habilidade de um governante da água entrava. Em outras palavras, mudando e reconstruindo a mana presente na água. Ele poderia cuspir chamas ou veneno. De certa forma, era um tipo de ação parecida com lançar feitiços mágicos. Ao contrário dos magos normais, um Leviatã não precisava fazer nenhum cântico complicado. Já que, como característica específica dessa criatura, era possível recordar da mana escondida dentro de qualquer coisa que tivesse entrado em contato com suas escamas. Deve servir. Ele conseguiu algo uma ou duas vezes enquanto praticava em casa. E, agora, era hora de tentar a coisa real em uma situação de combate. Diante de um monstro, seria preciso cuspir algo grande, fosse água, fogo, lama, cinzas, luz ou até mesmo um relâmpago. Qualquer coisa servia. Porém, desde o começo seu plano foi arruinado. Xa. Do nada, o chão começou a soltar um som sinistro. Em pânico, Saidin deu uma olhadinha ao redor. Árvores e plantas começaram a vibrar sem parar enquanto os pássaros, ou talvez monstros aéreos, começaram a avançar pelo céu. É um terremoto? Se fosse assim, então seria um grande problema. Havia uma boa chance de que um terremoto fosse acompanhado de um distúrbio de monstros. Este distúrbio ocorria quando os monstros que ocupavam as áreas de caça começavam a invadir lugares de nível mais baixo como se fossem um tsunami. O motivo para isso não importava. Quando algo assim acontecia, era inevitável que acontecessem baixas maciças entre os caçadores e cavaleiros de classificação baixa, já que, bem, estariam caçando em lugares mais fáceis, que deveriam estar de acordo com suas capacidades. Primeiro devo sair daqui. Ele estava prestes a voltar para a forma humana e fugir. Porém, um reflexo de luz apareceu de algum lugar e acertou seus olhos. O que é isso? Franzindo as sobrancelhas, mudou a direção de seu olhar focando na direção da luz. Gulp! Saidin viu um homem usando uma câmera. A luz refletida pela lente da câmera escondida no meio da vegetação parecia estar focada nele. O coração de Saidin parou de bater por alguns segundos. Se ele tivesse mudado para a forma humana antes de notar a câmera, agora, esse não seria o caminho ideal para destruir toda a sua vida? Estão me filmando? Quando olhou mais de perto, viu que havia várias pessoas por trás da câmera.
As áreas de caça mais inferiores eram as únicas onde civis podiam entrar para ver monstros. Ele tinha escutado sobre isso. Era o que programas como As Qualidades de um Cavaleiro usavam para receber uma avaliação melhor. Havia vários outros programas televisivos sobre monstros que estavam sendo produzidos. Saidin não tinha só ouvido falar sobre shows sendo filmados dentro da área de caça de grau inferior nos últimos 2 meses. Como também tinha os visto em ação com seus próprios olhos. Depois de pensar um pouco mais, parecia que não precisava mesmo se preocupar. Já que estavam filmando tudo, as pessoas deviam estar sendo escoltadas por cavaleiros que estariam pelo menos no nível intermediário. Para casos de qualquer emergência. Arg. Devia ter ido para o mar. A Tani era um monstro marinho. Em uma terra seca. Seria simplesmente impossível usar todos seus poderes. No entanto, isso se devia apenas às habilidades passivas possuídas pela forma de lobo escuro que permaneciam sempre ativas. Mesmo enquanto estivesse usando outras formas, isso tornava possível que até mesmo escutasse tudo por perto. Sem isso, as chances indicavam que ele jamais teria notado aquela câmera em questão. Além disso, ainda estavam usando artefatos para apagar seus aromas e presenças. Mas eles não me atacariam sem mais nem menos. Certo. Afinal, era apenas uma coisinha adorável. Na verdade, as pessoas estavam filmando sem segundas intenções. Como não havia nenhuma informação sobre algo como um bebê de Leviatã, era bem provável que achassem que isso seria um enorme furo de reportagem. Já que estavam capturando a imagem de um monstro raro que nunca tinha sido visto. E estavam aproveitando a oportunidade apresentada no momento. Arg. Gu. Então. Saidin começou a fazer barulhos fofos propositais e se moveu como se estivesse nadando na terra enquanto usava seus 2 bracinhos. E então, de algum lugar, o som quase imperceptível de alguém segurando a respiração apareceu. Hey! Isso não pode acabar sendo uma ótima publicidade. Ele já tinha completado a patente do Atani. Afinal, planejava vender aqueles bonecos de verdade. Embora a disponibilidade dos itens pudesse vir a ser bem limitada, sempre que Saidin se movia, a câmera o seguia sem parar. Infelizmente, um ambiente tão descontraído só pôde durar por 5 minutos. Eu olhar. Que porra! E foi assim que os humanos, cegos pelo lucro garantido que estava logo diante de seus olhos, acabaram perdendo de vista o que era mais importante. O pequeno tremor de pouco antes. O mau presságio de que algo estava por vir. Alhain! Do nada mesmo. Uma forma de vida desceu do céu como se fosse uma flecha e arrancou uma perna de uma das pessoas do grupo. O membro arrancado voou pelo ar e depois caiu em algum ponto do chão. Diante desse evento horripilante, todos os olhos que estavam escondidos por trás de arbustos se voltaram para o céu. Um grifo. Uma criatura que possui a cabeça de um falcão e o corpo de um leão, o tipo de monstro voador que governava os céus sobre as áreas de caça de grau intermediário. Normalmente, os grifos eram encontrados apenas nos locais de grau intermediário superior. Mas um deles apareceu onde não devia. Porém, agora, isso era uma emergência. Embora as causas fossem desconhecidas, aquele terremoto de pouco antes foi uma advertência gritante desta importante verdade. Não entrem em pânico. Escondam-se atrás de nós.
4 cavaleiros desembainharam suas armas e se protegeram contra o grifo. Mas o monstro era inteligente. Possuía uma tendência de escolher aqueles que pareciam mais fracos para atacarem antes. O bastardo soltou um grito ensurdecedor e disparou como se fosse um raio, arrancando o braço de outra pessoa da equipe de filmagem. Os gritos assustados das pessoas ainda ressoavam, fazendo com que Saidin acabasse em um dilema.